Pessoal, existe um procedimento de laboratório extremamente importante que cai em provas. Para você resolver esse tipo de exercício, é o mesmo raciocínio que a gente usa quando faz misturas de soluções que reagem entre si, tá? Só que nesse caso aqui, a gente dá um nome especial, a gente chama de titulometria ou titulação. Para que serve isso? É o seguinte, ó, você entrou no laboratório, tem uma solução de um ácido lá, ou de uma base, que você não sabe a concentração dela. Você vai calcular a concentração dessa solução usando a titulometria ou a titulação. Tá bom? Gente, a titulometria, a titulação, ela serve para você calcular a concentração de uma solução desconhecida. Como é que funciona? Eu uso essa aparelhagem aqui. Ó, esse aparelhinho aqui, que tem uma torneirinha embaixo, chama-se bureta, e aqui embaixo eu uso um Erlenmeyer. Aqui embaixo no Erlenmeyer, eu vou colocar a solução desconhecida. Só que é o seguinte, ó, eu não sei a molaridade dela, mas eu meço um volume determinado para colocar aqui, para fazer a titulação. Então o volume eu conheço dessa solução desconhecida e eu peguei um volume que eu conheço. Eu só não conheço a concentração dela. Ó, aqui no meu exemplo, vamos supor que eu queira titular uma solução desconhecida de uma base. Só para ficar mais claro para você. Se eu quero titular uma solução de uma base, a minha solução conhecida, ela tem que ser de um ácido, tá? O que eu conheço da solução do meu ácido? Eu sei a concentração dele e eu vou conseguir saber o volume que reagiu dele. Então, da solução que eu pus aqui, a solução conhecida, eu conheço tanto a concentração quanto o volume que vai ser gasto. E da minha solução problema aqui, né? Da minha solução desconhecida, eu não sei a molaridade, mas eu sei o volume. O que eu vou fazer? Ó, coloquei a base aqui no Erlenmeyer e vou colocar um indicador junto. Por exemplo, ó, se eu usar fenolftaleína, a gente aprendeu que fenolftaleína em meio básico deixa a coloração da solução rósea. Então eu coloquei a base desconhecida aqui, coloquei fenolftaleína, ficou róseo. O meio ficou rosa, a solução ficou róseo. Aí o que eu faço? Pego o meu ácido conhecido, coloco ali, tá? E vou abrindo devagarzinho a torneirinha da bureta. Então você deixa cair aqui gotas do ácido conhecido. Gente, o ácido, ele vai neutralizar a base. Então, você colocou algumas gotinhas, neutralizou só um pouquinho da base. A coloração ainda está rósea, vermelha, significa que ainda tem base aqui dentro. Aí eu abro a torneirinha de leve de novo. Deixo cair mais uma gotinha de ácido. Vai neutralizar mais um pouquinho da base. Pessoal, quando a coloração desaparecer, eu faço isso bem lentamente. Quando a coloração desaparecer, significa que não tem mais base aqui dentro. Significa que o ácido neutralizou completamente a base que está aqui. Gente, só que agora é o seguinte. Eu conheço a molaridade do titulante, do ácido. Eu consegui olhar aqui e saber o volume que foi consumido. Então eu consigo calcular quantos mols do ácido foram consumidos. Legal? Aí, como eu sei a proporção entre o ácido e a base, que eles reagem, se eu conseguir calcular o número de mols aqui, dá para calcular o número de mols aqui da base desconhecida também. E aí, calculando o número de mols dela, como eu tenho volume, dá para eu calcular a concentração dela. Beleza? Se for necessário, você volta e assista de novo isso que eu falei para você. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. O que eu vou fazer agora para resolver, para calcular a molaridade da solução desconhecida? Olha para mim, ó. Primeiro calcula-se o N, o número de mols da solução conhecida. No meu exemplo aqui, a solução conhecida é um ácido. Eu sei a molaridade dele, sei o volume que foi consumido na titulação, dá para calcular o número de mols desse ácido que está aqui. Pessoal, só que eu sei quem é o ácido e eu sei quem é a base. Eu não sei a concentração dela, mas eu sei quem é a base. Joia?
Se eu sei, com a proporção da reação do ácido e a base, eu determino o número de mols da solução desconhecida. Tá? Com aquele mol que eu calculei lá e a proporção entre o ácido e a base, eu determino o número de mols da solução desconhecida. Gente, como eu sei o volume dela, na hora que eu descobrir o número de mols, dá para eu calcular a molaridade da solução desconhecida. Gente, esse é o processo. Isso chama-se alcalinometria ou acidometria, para você calcular a molaridade de um ácido ou de uma base desconhecida. Pessoal, agora a gente vai fazer o primeiro exercício de titulometria. Presta atenção ao que eu vou te falar. Eu vou fazer de um jeito que a gente vai usar raciocínio, tá? Raciocínio. Só que tem uma formulinha que eu vou te passar daqui a pouquinho, que ele sai em 30 segundos, é muito rápido. Mas primeiro eu queria que você pegasse o raciocínio, tá? Se você pegar o raciocínio, você pode usar para qualquer tipo de exercício, legal? Só que tem alguns exercícios que a fórmula que eu vou passar, você faz rapidaço, ganha tempo lá na prova, ok? Então dá uma olhadinha nesse exercício que vai aparecer para você aí, ó. Isso, esse daí. É o seguinte, ó, ele fala assim: em um Erlenmeyer foram colocados 20 centímetros cúbicos de solução aquosa de ácido sulfúrico 0,1 molar, mais gotas de fenolftaleína, indicador que é incolor em meio ácido e róseo em meio alcalino. Em seguida, com o auxílio de uma bureta, foi transferida para o Erlenmeyer solução aquosa de hidróxido de sódio 0,1 molar, gota a gota, agitando constantemente para homogeneização. A solução do Erlenmeyer terá a cor rósea persistente quando o volume de solução de hidróxido de sódio transferido for de... Pessoal, então vem aqui comigo. É o seguinte, ó, ele colocou aqui, ó, ácido sulfúrico 0,1 molar, 20 centímetros cúbicos, e colocou junto fenolftaleína. A fenolftaleína em meio ácido, ela fica incolor. Então essa solução aqui está incolor. Aí ele colocou lá na bureta soda cáustica de concentração 0,1 molar. Legal? Ele vai abrir a torneirinha aqui, vai colocar gota a gota e quer saber qual é o valor desse volume quando a solução ficar rosa, ficar vermelha. Pessoal, a hora que eu coloco a base, ela vai neutralizando o ácido. Ok? Aí é o seguinte, ó. Quando neutralizar completamente o ácido que está aqui, a próxima gota que cair vai ser de base. E a base com fenolftaleína fica vermelho. Tá certo? Então, quando ficar vermelho, a gente chegou no ponto de viragem, no ponto de equivalência, onde o ácido presente ali foi totalmente neutralizado. Legal? Então, ó, tem duas soluções. Uma mais, assim, sem usar a fórmula, né, usando mais raciocínio, usando a teoria de cálculo estequiométrico, e a outra usando uma formulinha que o exercício resolve-se rapidinho. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui o volume e a concentração do H2SO4. Dá para eu calcular o número de mols que eu tenho aqui. Legal? Eu sei a proporção que o ácido reage com a base. Tudo bem? Então, se eu descobrir quantos mols reagiram aqui, dá para descobrir ali. Joia? Se eu tenho a concentração e descubro o número de mols, dá para eu tirar esse volume aqui. Entendeu como é que faz, né? Então, nós vamos começar calculando o número de mols que reagiu do ácido. Pessoal, não pode esquecer aquela fórmula. Ó, molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. Legal? Então, o número de mols, passa esse volume para lá. Vai ser, pessoal, a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Ó, passei o volume para lá, eu isolei o número de mols do ácido. Então vai ficar assim, ó. Número de mols do ácido, pessoal. A molaridade dele é 0,1, ok? E o volume, 20 centímetros cúbicos.
tem que passar para litro. Então eu vou multiplicar por 10 a menos 3, dividir por 1000. Joia? Então eu já sei que o número de mols do ácido, pessoal, é esse daqui. Ó, eu não vou fazer a conta por enquanto não, porque de repente dá para eu, como eu vou tirar a proporção, dá para eu só olhar e descobrir, tá? Então vamos deixar por enquanto daquele jeito lá. Agora é o seguinte, ó, o H2SO4, o ácido sulfúrico, ele vai reagir com NaOH, beleza? Pessoal, ó, de novo, eu não preciso, a não ser que o exercício peça, eu não preciso fazer a reação, eu não preciso colocar o sal, a não ser que ele peça, por exemplo, a molaridade do sal produzido. Mas na titulometria, nesse exercício aqui, eu não preciso saber quem é o sal. O sal é o sulfato de sódio, ok? Mas eu não preciso saber. Agora, o que eu preciso saber é a proporção que o ácido reage com a base. Isso tem que fazer direitinho, porque eu vou usar cálculo estequiométrico. Olha aqui para mim, ó. O ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis. Pessoal, cada hidrogênio ionizável neutraliza uma hidroxila. Se eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou precisar de 2 hidroxilas. Então, a proporção que o ácido sulfúrico reage com NaOH é de 1 para 2. Beleza? Então, eu vou escrever aqui, ó. 1 mol do ácido, ele vai neutralizar 2 mols da base. 1 mol de ácido sulfúrico neutraliza 2 mols de soda cáustica. Quantos mols do ácido reagiram? Pessoal, já vou fazer aqui, ó, 0,1 vezes 20 vai dar 2, né? Então, ó, 2 vezes 10 a menos 3 mol vai reagir com N mols da base. N da base. Beleza? Ó, daqui para cá eu multipliquei por 2. Então, daqui para cá eu vou multiplicar por 2. Então, o N da base vai dar 4 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza? Eu estou usando o cálculo estequiométrico. Gente, mas eu quero o volume da base. Eu tenho a concentração, ele deu, e está pedindo o volume. Eu acabei de encontrar o número de mols. Vamos lembrar da formulinha. Ó, molaridade é o número de mols do soluto, no caso da base, dividido pelo volume. Nessa fórmula, o volume tem que entrar em litros. Então, o volume, ele vai ser, pessoal, o número de mols da base dividido pela molaridade. Então, vai ficar assim, ó. Volume da base vai ser número de mols, 4 vezes 10 a menos 3, dividido pela molaridade que o exercício deu, 0,1. Ok? Então, o volume da base vai ser 40 vezes 10 a menos 3. Nessa formulinha aqui, o volume sai em litros. Então, o volume, pessoal, seria 40 centímetros cúbicos. Aí, ó, 40 vezes 10 a menos 3 é 40 centímetros cúbicos. Então, quando eu colocar aqui 40 centímetros cúbicos da base, vai neutralizar completamente o ácido. Quando eu colocar 40 ml aqui, ou 40 centímetros cúbicos, eu neutralizei todo o ácido. Aí não sobra nem ácido, nem sobra base. A próxima gota que eu colocar, a coloração vai ficar rosa. Então, o volume seria 40,1, mais ou menos. Tá certo? Então, dá uma olhadinha aí nas alternativas. 40,1 é a resposta correta. Pessoal, agora eu tenho uma notícia excelente para você, tá? Vou facilitar a sua vida demais agora. Bom, como é que nós resolvemos esse exercício? Calculamos o número de mols aqui, usamos cálculo estequiométrico através da proporção e descobrimos o número de mols lá.
ok? Aí com o número de mols lá e a molaridade, eu cheguei no volume. Certinho? Você viu quanto trabalho deu para fazer isso daí? Só que agora eu vou facilitar a sua vida. É o seguinte, toda vez que você vai resolver um exercício de titulometria, pessoal, você pode usar essa relação aqui. Olha para mim, ó. X vezes a molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a Y vezes a molaridade da base vezes o volume da base. Essa proporção aqui, ela sai lá do cálculo estequiométrico. Só que aqui ela está prontinha para você usar, ok? Toda vez que você vai fazer uma titulação, uma titulometria, você pode usar essa relação aqui, tá? Nessa relação, dá para você calcular qualquer coisa. Molaridade, volume do ácido, da base, pode usar essa relação. Agora, só para finalizar. Esse X aqui, ele está junto com o ácido, ó, ácido, ácido. Então, esse X aqui, ele representa o número de hidrogênios ionizáveis que tem no ácido. Pessoal, nem a proporção agora eu preciso fazer, ok? Esse X aqui é o número de hidrogênios ionizáveis que tem no ácido. E esse Y aqui é o número de hidroxilas que eu tenho na base. Tá legal? Então, ó, toda vez que eu vou fazer uma titulometria, é só usar essa formulinha aí que o exercício sai rapidamente. Vamos ver se dá certo para o nosso caso aqui. Pessoal, quem é o ácido que eu estou usando? Ácido sulfúrico, H2SO4. Quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? 2. Qual que é a molaridade do ácido? 0,1. Beleza ali, ó. O volume, 20 ml. Mais uma notícia boa. Quando eu vou fazer cálculo estequiométrico, que eu uso aquela fórmula ali, o volume tem que estar em litros. Só que aqui, pessoal, ó, é uma igualdade, ok? Então aqui o volume pode entrar em qualquer unidade, desde que as duas sejam iguais, tá certo? Então aqui eu posso deixar centímetros cúbicos mesmo. A resposta já vai sair em centímetro cúbico. Isso é igual Y, número de hidroxilas que tem na base. A soda cáustica só tem uma hidroxila. A molaridade dela, 0,1. Pronto, pessoal. Já cheguei no volume da base. Tá certo? O volume da base, ó, cancela 0,1 com 0,1, 2 vezes 20. Pessoal, acredite se quiser. 20 centímetros cúbicos. Esse é o volume da base. Joia? Aí, a hora que eu colocar 40 ml aqui, eu vou neutralizar todo o ácido. A próxima gota, 0,1, por exemplo, já deixa a coloração vermelha. Então, volume 40,1, mais ou menos. Pessoal, então vamos fazer mais um exercício de titulometria, para provar que realmente o assunto é muito fácil. Então, dá uma olhadinha nesse exercício que vai aparecer na sua tela aí. É o seguinte, ó, ele diz assim, por meio de uma titulação, determine o volume de solução aquosa de HCl a 3,65 gramas por litro, que seria necessário para reagir com 50 ml de solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar. Pessoal, aí tem as massas atômicas, né? Vamos resolver juntos. Venha comigo aqui. Então é o seguinte, ó. Eu quero determinar o volume. Veja que as respostas aí estão tudo em litros, tá? Quero determinar o volume de uma solução de HCl 3,65 gramas por litro. E eu vou usar 50 ml de NaOH de concentração 0,1 molar. Pessoal, cuidado, ó. Aqui ele deu a concentração em gramas por litro. Na relação que eu te mostrei, a gente só pode usar molaridade. Então eu vou ter que pegar essa concentração aqui e passar para molaridade. Tá bom? Eu vou colocar aqui para você, né, a formulinha. Ó, a concentração em gramas por litro, ela é a molaridade vezes a massa molar do soluto,
vezes a massa molar do HCl. Então vai ficar assim, ó, 3,65 gramas por litro é igual a molaridade que eu estou procurando vezes a massa molar do HCl. Seguinte, o H tem massa 1, dá uma olhada aí, e o cloro 35,5. Então a massa molar vai dar 36,5 gramas por mol. Pessoal, para achar a molaridade, passa 36,5 dividindo. Então, a molaridade do ácido, do HCl, vai ser 3,65 por 36,5. Pessoal, vai dar 0,1 molar. Tá? Então, isso daqui ó, corresponde a 0,1 molar. Pode usar aquela relação que eu passei para você, que o exercício fica rápido? Lógico que pode. Ó, X vezes a molaridade do ácido, vezes o volume do ácido, é igual a Y, molaridade da base, vezes o volume da base. Joinha? Lembrando que esse X é o número de hidrogênios ionizáveis, esse Y é o número de hidroxilas. E mais uma coisa, como é uma igualdade, o volume pode entrar em qualquer unidade, desde que os dois sejam iguais. Vamos lá então? Quantos hidrogênios ionizáveis tem no HCl? 1. Qual que é a molaridade dele? 0,1. Qual é o volume? É o que eu estou procurando. Volume do ácido, ó. Estou procurando o volume do ácido. Quantas hidroxilas tem na soda cáustica? 1. Qual que é a molaridade? 0,1. Qual é o volume, pessoal? 50 ml. Eu vou calcular o volume em ml, depois eu passo para litro, ok? Então vamos lá. Ó, usei ml, a resposta vai sair em ml. Então o volume do ácido, ó, 0,1 corta com 0,1, o volume do ácido vai ser 50 ml, porque eu estou usando aqui ml. Só que ele quer em litro, então o volume do ácido vai ser 0,05 litro. Pessoal, 50 ml, né, divide por 1000, 0,05 litro. Muito fácil o exercício. Ok? Então, mais uma resolução de exercício para você. Pessoal, agora eu vou aproveitar esse exercício aqui e vou te mostrar uma coisa. Então, agora eu queria que você desse uma olhada num gráfico que eu fiz aqui. Ó, eu coloquei pH em função do volume do titulante. Galera, aqui eu tenho o titulante, aqui eu tenho o titulado. Eu vou medir o pH dentro desse Erlenmeyer aqui. Galera, antes de começar a colocar a base, eu só tenho o ácido. Então o pH, ele é baixo, tá? pH é baixo porque eu tenho só o ácido. À medida que eu vou colocando o titulante aqui, no meu caso uma base, eu vou neutralizando o ácido que está aqui. Então a concentração de H+, que eu tenho aqui, ela vai sendo aos poucos neutralizada. A tendência é o pH ir aumentando, porque a acidez aqui vai diminuindo. Legal? Chega no momento em que a base ela neutraliza completamente o ácido. Aí a gente tem uma variação brusca aqui, ó, do pH. Ok? E aí, depois que neutralizou todo o ácido que está aqui, se eu continuar colocando base, a tendência, pessoal, é o pH ir aumentando, porque uma base deixa, né, o pH básico, o pH bem acima de 7, ok? Esse ponto aqui, ó, em que houve neutralização total do titulado aqui, a gente vai chamar de ponto de viragem ou ponto de equivalência. Nesse momento aqui, todo ácido, no meu exemplo aqui que está aqui, ele foi neutralizado pela base, ok? Detalhe, nesse exemplo aqui, a gente começou com pH baixo porque a gente está titulando um ácido. Se eu tivesse titulando uma base, no início o pH seria alto, tá? E no final o pH seria baixo. Tem até um exemplo para você dar uma olhadinha aí, ó. Nesse primeiro exemplo,
eu estou titulando um ácido, dá uma olhada aí, o pH começa abaixo e vai aumentando, certo? Dá uma olhadinha. E agora, esse segundo exemplo, eu estou titulando uma base. Eu sempre começo medindo o pH no Erlenmeyer, no titulado. Dá uma olhada nesse exemplo aí, ó. O pH começa alto e vai diminuindo, então nesse caso a gente está titulando uma base. Pessoal, então é o seguinte, ó, é muito tranquilo trabalhar com titulometria. Pega a listinha de exercício, faça, porque essa matéria cai bastante.